SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP Rio. Olá, começa agora mais um Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo São Paulo-Rio. E aqui comigo nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira e o Dr. Sebastião Domingues, que me ajudam aí na bancada aqui do jornal. Um bom dia para vocês. Bom dia para vocês. Bom dia, Rodrigo. Hoje é quarta-feira, dia 11 de julho de 2018, e com alta nas exportações em junho, a RM Vale alcança um superávit de 2,5 bilhões de dólares. Falando um pouco da Embraer, a Embraer vai discutir com os sindicatos os efeitos do acordo aí com a Boeing sobre os empregos no país. Uma grande dúvida aí que está gerando também uma certa inconformidade aí por parte dos sindicatos. E um final feliz, né, para o drama dos garotos e do técnico lá que ficaram presos na caverna na Tailândia. Destaque no esporte com um contrato milionário, o Cristiano Ronaldo acerta com a Juventus. E hoje, pela Copa do Mundo, tem duelo de zebras entre Inglaterra e Croácia disputando a final, a vaga pela final, né? Esses e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E a gente começa hoje a edição do Abre Aspas com um comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Poucos dias depois da Embraer e da Boeing anunciarem a criação de uma nova empresa de aviação comercial, eis que vemos a guerra entre as grandes fabricantes do setor. Não é ficção, não, e é guerra pesada. A rival Airbus, que em 1º de julho adquiriu 50% do programa de jatos comerciais da Bombardier, lançou ontem oficialmente o seu modelo A220, que é nada mais do que um jato C-Series da Bombardier com outro nome. E não demorou para que a JetBlue, uma empresa norte-americana, anunciar a compra de 60 aviões desses novos da Airbus Bombardier, que vão substituir, vejam só, os aviões antes fornecidos pela Embraer, os 190, que deixarão de operar pela JetBlue já em 2020. Guilherme Magalhães, da Folha Press, informa que o mercado para modelos entre 100 e 150 lugares vai demandar mais de 6 mil aviões nos próximos anos, com o crescimento da aviação regional. Mas cabe lembrar que os pedidos de jatos de passageiros recebidos pela Boeing no primeiro semestre foram mais que o dobro dos feitos à Airbus. A fábrica da Embraer em São José dos Campos tem capacidade para fabricar até 60% a mais de jatos comerciais. Não se sabe ainda se os aviões brasileiros serão rebatizados, o que a essa altura do campeonato é o que menos importa. Mantendo a fábrica por aqui com bons projetos e gerando empregos para brasileiros é o que mais importa nesse momento. É nesse cenário de alta competição global que a parceria da Boeing com a Embraer precisa também ser vista e considerada. Olha, você acompanhando aqui o Jornal Abre Aspas na edição desta quarta-feira, obrigado já pela sua audiência. Lembrando sempre que estamos a partir das 7h30 da manhã ao vivo pelo nosso Facebook e depois o vídeo na íntegra fica disponível tanto no Facebook como também no nosso portal, o spriomais.com.br. Com alta de 22% nas exportações em junho, comparado aí a maio, a RM Vale alcança o superávit de 2,5 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2018. 18 cidades da região venderam ao exterior pouco mais de 895 milhões de dólares no mês de junho, contra 16 municípios em maio, que exportaram 733 milhões. Com isso, as empresas do Vale do Paraíba acumularam 5,3 bilhões de dólares em exportações no primeiro semestre do ano, contra 2,8 bilhões em importações, provocando aí esse superávit de 2,5 bilhões. Os dados foram divulgados nesta semana
pelo Ministério do Desenvolvimento do Comércio, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No entanto, ainda sentindo os efeitos aí da crise econômica, o saldo foi 14% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2017, o superávit da região foi de 2,9 bilhões de reais. O montante exportado em junho deste ano está 19% abaixo do montante do mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, as exportações também estão mais baixas se comparadas ao resultado do ano passado. No primeiro semestre deste ano, 12 cidades do Vale do Paraíba registraram superávit na balança comercial. Você vai ver agora aí a lista. Ilhabela manteve o maior superávit do Vale no ano, seguida por São José dos Campos, com 1,1 bilhão, e Pindamonhangaba, que teve 154,2 milhões. Depois vem Jacareí na lista, Taubaté e a cidade de Cruzeiro, com 15,2 milhões. Já os maiores déficits foram registrados por São Sebastião, com 397,2 milhões, depois seguido por Guaratinguetá, Caçapava, Tremembé e a cidade de Roseira, com 1,5 milhão. Em reunião entre os prefeitos da região, o Conselho de Desenvolvimento da RM Vale definiu que vai apresentar as principais demandas das cidades do Vale do Paraíba aos candidatos que irão disputar o governo do Estado de São Paulo nas eleições deste ano. De acordo com o presidente do Conselho da RM Vale e prefeito de Paraibuna, Victor de Cássio Miranda, o Vitão, do PSDB, o plano será elaborado em conjunto com todos os prefeitos da região. Nesse trabalho, cada prefeito deve compilar as demandas necessárias para o desenvolvimento do seu município e, posteriormente, reunir as informações em um único documento com as demais cidades da RM Vale. É importante, esses documentos com mais prefeitos, eles têm um peso maior. Em época eleitoral tem uma força maior ainda. E falando sobre o anúncio da nova empresa firmada entre Boeing e Embraer, realizado na última semana, a expectativa da brasileira Embraer é que o acordo comercial entre a norte-americana, a gigante Boeing, dê impulso à produção de jatos comerciais aqui em São José dos Campos, que é a unidade matriz e principal linha de produção da linha comercial da empresa. Atualmente, a Embraer tem capacidade produtiva instalada em São José de produzir pelo menos 60% a mais de jatos comerciais do que entregou no ano passado. No balanço da Embraer, mostra a entrega de 101 jatos comerciais em 2017 contra 162 em 2008, que foi o considerado melhor ano de entregas de jatos grandes no histórico da empresa. De acordo com o presidente e CEO da Embraer, o Paulo César de Souza e Silva, a empresa aposta no acordo com a Boeing para alavancar as vendas no mundo. E falando um pouco sobre as ações da Embraer, a gente entrevistou aqui o assessor de investimentos, o Rafael Bonfim, porque teve essas oscilações, as ações da Embraer vinham em alta, depois o anúncio tiveram uma queda, mas ele explicou que esse movimento que ocorre na economia é comum e afirma que se trata realmente de algo comum no mercado. Vamos ouvi-lo. Quando se trata do assunto joint venture, a criação de uma nova empresa, onde a gente tem de um lado a Embraer, que é uma empresa muito forte já de muitos anos no setor de aeronave, mais comercial, e a Boeing, que é uma potência global, existem dois pontos a serem analisados, e é exatamente isso que os investidores têm olhado. O primeiro é o que isso traz para a Embraer. A Embraer ganha um grande aliado, um grande parceiro, e com isso potencial competitivo para continuar suas operações, aumentar faturamento, aumentar a venda do seu principal produto, que é esses aviões comerciais de menor porte, E de um outro lado, a Boeing recebe dentro do seu portfólio um produto que ela não tinha e fica com um portfólio um pouco mais completo. Então, quando se trata de analisar as empresas, isso é algo extremamente positivo. A grande preocupação que gera na cabeça do investidor, e por isso boa parte da alta que as ações da Embraer teve acabou devolvendo nos últimos dias pós o anúncio, é porque
como foi feita uma junção de uma nova, foi criada uma nova empresa, foi uma joint venture, onde você não tem a aquisição da Embraer, e sim um novo negócio. Primeiro, a avaliação que os investidores fizeram com relação ao preço, do quanto vale por essa aquisição, estava acima do que de fato aconteceu. Então a gente teve aí a compra em torno de 4,8 bi, e o mercado estava avaliando algo em torno de 7, 8. Esse foi um primeiro ponto que frustrou um pouco os investidores. Quando você tem a junção das duas empresas para criar um novo negócio, isso é extremamente positivo para o mercado, né, de aeronaves. Eles ganham potencial para concorrer diretamente com o Airbus, que é o principal concorrente da Boeing. Só que, de um outro lado, a Boeing não está comprando a Embraer, e sim está fazendo uma junção. Então, o investidor esperava um prêmio maior do que de fato aconteceu. Tá? Então, se a Embraer estivesse sendo adquirida pela Boeing, a Boeing teria que fazer uma oferta pública das ações da Embraer, e isso geraria talvez um benefício a curto prazo para o investidor. Agora, no longo prazo, tudo vai depender de como que isso vai se desenrolar, né? O quanto a Embraer vai, de fato, conseguir ter vantagens com essa junção, o potencial que a Embraer pode ter de retomar o seu espaço no mercado, o aumento de faturamento. Então tem muitas coisas boas por vir. Só que tudo ainda é muito incerto, até mesmo se essa junção ainda vai conseguir se consolidar, né, porque ainda não tem nada fechado, né, é simplesmente um acordo que foi anunciado, mas ainda em fase de negociação. Os investidores, os fundos, os grandes acionistas ainda precisam dar o seu aval de toda essa negociação. O governo até então não demonstrou nenhum movimento contrário, né? Mas ainda assim a gente ainda precisa do aval. O governo mesmo não demonstrando nada contra, existe a incerteza. A gente, até pelo período que a gente se encontra próximo aí de eleições, a gente precisa analisar o cenário que não só atual, mas quem vai assumir o governo e qual é a linha de pensamento. Se a gente tem um governo que vai contra essa junção, por entender que talvez a gente está perdendo uma grande empresa para uma americana, isso pode atrapalhar as negociações. Se a gente tem, por outro lado, um governo que entende que isso é extremamente necessário para que a Embraer continue suas operações, continue crescendo, a gente tem um governo a favor. Então, isso ainda traz essa incerteza de o quanto isso pode ou não atrapalhar as negociações. Olha, ainda conversando com a nossa equipe de reportagem, o Rafael Bonfim reforça que o momento precisa ser de calma. Existe motivo de se desesperar, porque isso é algo positivo. A Embraer está recebendo uma grande força. A Embraer está tomando um fôlego a mais para continuar aí as suas operações. O que talvez preocupe um pouco os trabalhadores é o fato da Boeing estar assumindo 80% da operação. Mas lembrando que é 80% de uma operação e não da Embraer como um todo, né? Então, eu acho que é momento de acalmar, de esperar o que ainda vai desenrolar aí nos próximos meses. Mas eu vejo isso como um ponto bastante positivo para ambas as partes. O presidente da Embraer irá se reunir com sindicalistas na próxima sexta-feira para discutir os termos do acordo com a Boeing. A afirmação é dos sindicatos de São José dos Campos, Botucatu e Araraquara, que representam os metalúrgicos da fabricante brasileira. Eu só espero aí que não se repita o problema que aconteceu com a GM, né? Quer dizer, o sindicato querendo mandar na empresa, sendo que, na verdade, nenhum sindicato é dono da empresa. O dono da empresa são os acionistas, e o sindicato tem que brigar para que efetivamente não haja prejuízo para os trabalhadores, mas os executivos pensam a longo prazo. Quer dizer, está na cara, né, que se a Embraer não se juntar a uma grande, ela não vai sobreviver, ou vai diminuir muito. Quer dizer, o que se especulava no mercado é que a Boeing estava atrás dessa junção
para poder ampliar o portfólio dela, porque tem a história também da venda casada, quer dizer, você é cliente da Boeing, aí chega na hora que você vai precisar de um avião médio, né, de 190 lugares, você vai comprar da Airbus. Quer dizer, sob todos os pontos de vista, até do ponto de vista operacional da empresa, não é bom. Para a empresa é melhor que ela tenha um fornecedor só. Então, o que se dizia é que a Boeing ia atrás de chineses ou de outros países para tentar implantar uma fábrica de modelos menores, né? Então, eu acho que isso aí a longo prazo, a médio prazo, é realmente muito importante, apesar que me parece que, na prática, né, a Embraer vai dar uma diminuída, porque vai ser criada uma nova empresa. Essa nova empresa é que vai ser a dona da parte de jatos comerciais, né? Então, a Embraer em si, a Embraer como a gente conhece hoje, ela vai diminuir bastante. Bom, falando aqui sobre a violência aqui na região, um raio-x feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontou que os telefones celulares são a principal causa de roubos aqui registrados em todo o estado em 2018. Na RM Vale, região mais violenta do estado, a situação não é diferente, né? Dos 3.591 roubos registrados de janeiro a maio deste ano, 2.617 envolviam os aparelhos celulares, número que representa 72,9% das ocorrências de roubos nas 39 cidades da região. Os números do Vale do Paraíba são superiores aos do estado, que nos 5 primeiros meses de 2018 registrou uma média de 65,2% das ocorrências de roubo envolvendo os telefones móveis. Aquela questão também de ficar atento, né? Mas a sensação de insegurança é constante na nossa região, mas a gente precisa realmente ficar atento em certos lugares, aí não ficar dando brecha, né, com o celular na mão, né? Pois é, mas na verdade só existe o roubo porque existe comprador na outra ponta, né? Se fala muito nesse ufanismo, nessa necessidade de melhorar o Brasil, de melhorar a forma do brasileiro agir, né? Até nas pequenas coisas, quer dizer, estão roubando o celular porque na outra ponta tem quem compra o celular roubado, né? Muito bem. Agora, 7h59, o governo Ortiz Júnior, do PSDB, decidiu antecipar a revisão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Taubaté. O texto atual, que é de 2015, deveria ser revisto apenas em 2025, mas a gestão tucana abriu licitação para contratar uma empresa que ficará responsável por fazer isso agora. Uma das tarefas da empresa que vencer essa licitação será traçar um diagnóstico do sistema de mobilidade urbana da cidade. Esse raio-x deverá trazer informações sobre pontos como acessibilidade, integração entre modos de transporte público e privado, pelo polos geradores de viagens e áreas de estacionamento público e privado. Com base nesse diagnóstico, o plano deverá atualizar, revisar e aperfeiçoar as diretrizes e ações na área de mobilidade urbana planejadas para os próximos 10 anos. Aí você fica pensando o que mudou tanto nos últimos 3 anos, né? Mudou muito com o uso dos aplicativos, né? Quer dizer, eu conheço muita gente que parou de usar ônibus e está usando o carro por aplicativo, porque dividindo em 2 ou 3 acaba sendo, às vezes, até mais barato do que a passagem de ônibus, né? Não sei se é uma época boa para fazer esse tipo de análise, porque, efetivamente, a economia ainda não está aquecida, né? Então, nós temos aí um subdimensionamento do uso de todo o sistema de transporte. Ainda só para complementar também que o plano também terá que traçar esse estudo, né, de avaliação econômico-financeira dessas ações, enfim, para que o município possa planejar para executá-las. Segundo o governo Ortiz, a revisão foi antecipada tendo em vista uma nova exigência do Ministério das Cidades para que o mesmo seja editado através de uma lei municipal, o que não ocorreu em 2015. O plano atual foi feito por meio de decreto. As empresas interessadas no serviço poderão apresentar proposta até hoje e o contrato, que irá durar 6 meses, poderá custar até R$ 145 mil. Nós vamos para um breve intervalo. Na sequência tem mais informações, por isso você fique conosco na audiência. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas, a edição desta quarta-feira, você nos acompanhando pelo nosso Facebook, facebook.com/SPRio+, e lembrando também que depois fica na íntegra esse conteúdo no nosso site sprriomais.com.br. Já está havendo aqui em nossos estúdios a presença do presidente da ACI, da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos,
o José Humberto Dutra, a qual já quero agradecer a presença. Dutra, muito obrigado e bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, José Guilherme. Bom dia, doutor Sebastião. Esse velho amigo de muitos anos, né? Tudo bem, a gente já vai conversar um pouquinho sobre o comércio, sobre como é que os empresários estão vendo aí possíveis melhoras na economia. Vamos comentar um pouquinho também do voto do Vale, o voto regional que a ACI está defendendo. Mas antes, e esse tempo, meu amigo, ficou frio e esfriou bastante. Como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região? Quem traz as informações é o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes. E depois de uma frente fria que passou ontem aqui na nossa região e trouxe bastante frio, hoje nós teremos o que a gente chama de efeito de circulação, que são aqueles famosos ventos úmidos que sopram do oceano aqui para o continente. Por conta disso, a quarta-feira será de céu predominantemente nublado em toda a região, com pequena chance de chuva fraca em pontos isolados e as temperaturas baixas novamente. A máxima na região do Vale do Paraíba não deve passar dos 17 graus. Lá em São Paulo, a máxima é de 16, no litoral norte 18 e na Serra da Mantiqueira 12 graus de máxima. Bem frio, Rodrigo. O inverno realmente começou por aqui e a madrugada, então, tende a ser mais gelada ainda. A mínima lá na Serra da Mantiqueira, para essa madrugada que está por vir, pode chegar até aos 3 graus. Bastante frio mesmo, Rodrigo. E essas condições devem permanecer aí pelo menos até o dia de amanhã. Já na sexta-feira, as condições do tempo tendem a melhorar um pouco, com a maior presença do sol e uma elevação leve das temperaturas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Caio, pelas informações. O Caio aí, então, trouxe boas notícias para quem gosta do frio, né? Para quem não gosta, aí vai ter que aturar esse frio que, de fato, chegou aqui na nossa região. Aliás, ontem foi divulgado que teve as temperaturas mais baixas aqui em São José dos Campos e em Taubaté, né? Temperaturas essas que essa sensação de frio com aqueles ventos gelados somente aumentou. Muito bem, olha, vamos falar um pouquinho sobre comércio. Nós estamos novamente aqui com o presidente da ACI, da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. E o comércio varejista aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, ele fechou 124 vagas com carteira assinada no mês de abril, um resultado de 3.688 admissões contra 3.812 desligamentos. No acumulado de 12 meses, foram extintos 750 postos de trabalho. Com isso, o varejo da região encerrou o mês com estoque ativo de 98.942 trabalhadores formais, uma retração de 0,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, gerando aí o segundo pior desempenho do Estado. Dutra, a situação reflete... na verdade, o que reflete esses números, né? A gente está vendo, de uma certa forma, uma melhora na economia e, ao mesmo tempo, o comércio varejista ele não está acompanhando isso, ou é o contrário? Como é que a ACI está analisando esses dados recentes aí que foram divulgados tem informações do Sincovat, né, que é o Sindicato do Comércio Varejista lá de Taubaté, com os dados lá da FEComércio, que tem elaborado junto com base nos dados do Ministério do Trabalho. Como é que a CI está vendo esse movimento todo do comércio varejista aqui na nossa região, essas altas e quedas e tudo mais no número de empregados? Primeiramente, queria saudar a SP Rio Mais, né, desejar aí, um bom desempenho, um bom trabalho, que com essa equipe que se formou aqui, com certeza vai dar uma contribuição muito forte para a cidade, para a economia, para as informações, né? Mas, assim, nós entendemos que tudo passa por uma questão chamada política, né? Nós temos uma instabilidade, entendeu? Que ela vai de norte a sul, de leste a oeste. Ou seja, ora uma região
responde positivamente, ora a outra região responde negativamente. Por quê? Porque nós acompanhamos muito a questão da segurança, né? A segurança institucional, a segurança política. Nós hoje, cada dia, somos surpreendidos com uma notícia diferente, né? Ainda fomos pegos por essa greve muito forte, né? Que é uma greve que realmente quase parou o país, a greve dos caminhoneiros, né? Ela tem os reflexos dela até agora. Tem os reflexos, né? Mas nós acreditamos o seguinte, que na questão macro, né? Nós temos realmente avançado um pouco em relação a crise, né? Porque precisamos avançar muito. Uma coisa é você estancar a sangria, outra coisa é você fazer o país voltar à sua normalidade, fazer o emprego voltar à sua normalidade, fazer, né, as cidades, entendeu, se sentirem em paz para fazer os seus investimentos, né? Obviamente que toda essa confusão tem um reflexo muito forte, muito negativo. Eu digo muito forte no sentido negativo dos investimentos. Ninguém vai querer investir num país, ou numa cidade, ou num estado que você não tenha realmente a ordem institucional bem, digamos assim, sabe, organizada. Ninguém sabe o que vai acontecer com quem está preso, se vai soltar, se não vai ficar. Ninguém sabe dizer se nós vamos ter um presidente de direita, um presidente de esquerda, um presidente de centro. Ou seja, tudo isso cria uma insegurança geral muito grande, né? Então, esses números findam sendo reflexo, e que não é exclusividade de São José dos Campos. Eu acho que, de uma certa forma, nós temos reagido bem, comparando com o tamanho da crise, até porque nós temos um governo municipal que, diga-se de passagem, organizado, que saneou, entendeu, o rombo que a prefeitura, né, que o último governo gerou. Isso, de uma certa forma, entendeu, passa uma segurança para quem vem investir na cidade, gera empregos, né, e, obviamente, tem contribuído para que esse estrago não seja maior. Nós, como ACI, como Associação Comercial, fizemos um Natal iluminado ano passado exatamente para estimular o turismo natalino, que gerou realmente uma repercussão muito grande. Nós já estamos organizando esforços nesse sentido para 2018, né, com a compreensão do governo municipal, a sua contribuição, melhor falando, com a contribuição dos empresários, né. Tudo isso exatamente para reunir esforços no sentido de fazer com que o emprego realmente não tenha esse resultado negativo, né? E que, diga-se de passagem, está bem equilibrado, né? Mas nós queremos que esse emprego seja positivo, até porque a defasagem é muito grande, né? Nós temos aí 2, 3 anos que veio numa queda. Perdendo empregos. Perdendo emprego, e precisamos recuperar os empregos, porque se nós não recuperarmos só os empregos, nós não vamos ter uma economia em movimento, né? A gente costuma dizer também que a Embraer, né, é um dos polos geradores de riqueza interna do município, né, porque os funcionários são bem remunerados dentro do padrão deles e tal. E também essa aquisição da Embraer já gera um pouco de instabilidade também nesses funcionários, e existe um efeito cascata na cidade. A gente, que é da área de serviços, sempre observou isso. E, inclusive, saiu ontem uma matéria dizendo que as pessoas empregadas estão com medo de perder emprego, que é o maior índice de medo de perder emprego dos últimos 10 ou 15 anos, né? Quer dizer, mas, tocando no assunto da Embraer, como é que você viu essa fusão aí da Embraer com a Boeing? Quando nós olhamos para a globalização e olhamos para o que acontece no mundo dos negócios, né, e o que aconteceu com as empresas concorrentes, é duro nós analisarmos dessa forma, mas é verdade. A Embraer, com certeza, não ia sustentar, porque, com certeza, a Boeing ia abrir uma planta para concorrer com a sua maior subconcorrente, né? Então,
nós enxergamos isso como positivo no primeiro momento, obviamente, torcer para que a planta fique em São José dos Campos, fique no Brasil e que traga realmente um desenvolvimento maior para a nossa região e para o país, né? Então, nós entendemos que, neste primeiro momento, é um caminho... Inevitável. Isso é inevitável. Saída, né? Não tinha muita saída. Por quê? Porque é o que o mercado internacional, entendeu, dita, né? Ou seja, são as fusões, as aquisições, ou seja, nós abrimos qualquer jornal hoje, principalmente os jornais que tratam da economia, do mundo, por exemplo, sei lá, o Valor, né? Nós assistimos, lemos todos os dias fusões, aquisições e assim por diante, né? Isso é o que acontece. Isso é no setor de saúde. Sim, claro. Viu, doutor Sebastião, está acontecendo muita coisa no setor de saúde. Só para vocês terem uma ideia, 2 empresas de saúde agora fizeram o IPO, elas arrecadaram 1 bi. Mesmo em crise, tá? Esse país tem muita potência. Cada uma arrecadou aproximadamente 1 bi. E começaram a comprar planos médicos, isso e aquilo. A gente vê o setor, por exemplo, de imagens, por exemplo, com várias aquisições. Isso para dizer que isso acontece nos pequenos negócios. Imagina nos grandes negócios que envolvem bilhões. Na área de educação, né? Em São Paulo. Na área da educação. Uma grande efervescência da chegada de escolas internacionais, de grupos internacionais. Agora, você tocou num ponto aí que eu acho muito importante, que é o seguinte, a questão de manter a fábrica em São José. Porque, no fundo, é isso, quer dizer, o que a Embraer vai fazer com a Boeing, o mais importante para nós da cidade é o que vai fazer com a fábrica dela. Quer dizer, tudo indica que vai tudo continuar como está, porque a mão de obra brasileira é mais barata que a americana, por exemplo, né? Mas a dúvida que eu tenho é a seguinte, você acha que o sindicato dos metalúrgicos pode fazer como ele fez com a GM e atrapalhar a expansão ou a manutenção da Embraer aqui em São José? Eu espero que não. Eu espero que realmente aconteça aí, entendeu? Prevaleça o bom senso. O bom senso, exatamente isso. Você me colocou a palavra correta, né? Que prevaleça, sim, o bom senso. Por quê? Porque nós entendemos que o mundo evolui. Eu estava vendo uma reportagem esses dias. Os Estados Unidos não têm a CLT. Mas não vem nenhum trabalhador dos Estados Unidos pedir para o Brasil atrás de emprego. Pelo contrário, no Brasil nós temos a CLT e o cidadão vai para os Estados Unidos porque lá não tem CLT. Né? O modelo né, de trabalho é diferente. O que está acordado de empregado de plantão está acordado. Né? Apesar nós precisamos evoluir nesse ponto. Os sindicatos lá também são muito fortes. Né? São muito fortes, mas acontece o seguinte, eles são muito fortes, mas de uma forma justa, tanto para um lado como para o outro. Eu acho que é o seguinte, na hora que há o bom senso, que prevalece o bom senso, que prevalece o entendimento, todos ganham. Ganha o empregador, ganha o empregado e ganha a economia da cidade ou do país. Né? Isso é um ponto que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que precisa acontecer também a reforma trabalhista. Já aconteceu de forma tímida, mas isso já é um avanço. A reforma da Previdência precisa acontecer, porque senão o país não vai sustentar, isso no setor público, no setor privado também. Né? Tudo isso nós entendemos que precisa evoluir. Por quê? Porque se nós olharmos só um exemplo, por exemplo, para ser prático, a Grécia. O que aconteceu com a Grécia? Exatamente uma população que, de uma certa forma, envelheceu, né? Que não teve a renovação dessa população na mesma proporção, e o país simplesmente não aguentou. Né? E vai ser assim com todos os países que não repensarem o seu modelo de previdência, por exemplo. Humberto, você citou uma coisa que eu queria saber, é o seguinte, você acha que houve impacto nessa alteração que teve na regulamentação entre patrão e empregado na seção comercial? Você sentiu alguma coisa assim, positiva nessa contratação mais liberal de horários? Eu confesso que ainda é um momento de conhecimento, até porque, não de conhecimento, mas de se estabilizar
Avaliação. Porque é o seguinte, você tem correntes do judiciário que ainda pensa olhando para o código antigo, né? A CLT é antiga, e tem uma corrente de juízes pensando de acordo com a reforma. O que vai acontecer? Então, vão acontecer os julgamentos em primeira instância, que vai para a segunda instância, e quando chegar na terceira instância, lá no Supremo, lá no Superior Tribunal do Trabalho, é que vai se tomar realmente um posicionamento do que está certo ou daquele que está certo ou errado, né? Então a gente vai levar aí uns 3 anos, ainda 4 anos, para realmente deixar isso bem seguro do ponto de vista. Isso eu posso fazer. Todo mundo ainda está naquela, né? Você tem uma corrente de advogados que pensa ainda de forma antiga, enfim, estamos no momento mas no geral posso assegurar que já tem acontecido, tenho conversado com empresários, tenho conversado com contadores também, enfim, advogados. No geral, já teve um avanço, sim, e nós esperamos que isso se concretize e que seja bom em todos os sentidos, bom para o empregado, e bom para o empregador, e bom para a economia. Humberto, é só falar de política um pouco, sobre a campanha da ACI, né, do voto regional. Como que avançou a campanha? Sim, no primeiro momento nós tratamos de despertar os partidos, né, independente de sua cor, independente do nome, da cor. E eles acordaram? Sim. Assim, porque é de interesse, né? Porque o que acontece, né, Guilherme? É um exemplo que eu cito muito. Teve candidato forasteiro que nunca veio aqui, que nunca destinou nenhum tostão de verba para a gente, que tirou 82 mil votos. Outros tiraram 50 mil votos, outros 40 mil votos. Não é? E a gente sabe o seguinte, que o deputado federal, por exemplo, ele tem uma verba orçamentária de 15 milhões, fora a verba de bancada. Dessa verba orçamentária, ele é obrigado a destinar 50% dessa verba para a saúde. E, obviamente, eu costumo falar que a gente cuida melhor do nosso filho do que do filho do vizinho. Ou seja, é natural que o deputado cuide melhor da sua região do que da região oposta. Ou seja, nós estamos no Vale do Paraíba, é natural que o deputado do Vale do Paraíba ele destine suas verbas de direito para a saúde aqui para o Vale do Paraíba, e não para a região de Presidente Prudente, de Bauru. Assim como o deputado de Bauru faz isso. Obviamente, o voto, a lei, né, permite que todo mundo busque angarie seus votos em qualquer parte do Estado. Isso, a gente não está defendendo isso, mas a gente está defendendo uma nova consciência. Né? Porque a população mais humilde, entendeu, é que vai ser digamos assim, mais beneficiada. Mais beneficiada. Por quê? Porque se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 4 deputados federais no Vale do Paraíba... Como comportaria termos, né? Comporta, né, perfeitamente, 6 estaduais, enfim. O deputado estadual também ele tem hoje uma verba orçamentária, fora as verbas de bancada e fora as verbas que eles conseguem junto às secretarias de Ministério, Secretaria de Estado, enfim. E, obviamente, nós passamos a ter uma voz, né, uma voz mais forte. A gente pode cobrar mais, né? Ele está mais presente. Sim, e podemos cobrar mais. Perfeito, Zé Guilherme, o que você colocou. Nós precisamos... nós passamos a encontrar mais com esses deputados, né? E, obviamente, é uma conversa tete a tete, olho no olho, né? E, obviamente, é o seguinte, mas como é que eu vou cobrar a Tiririca, por exemplo? Como é que eu vou cobrar o Celso Russomano? Como é que eu vou cobrar 4, 5 deputados que o Tiririca levou, que a gente não sabe nem quem que sem nenhum compromisso, né? Não vou poder. Agora, por exemplo, a gente pega o Eduardo Cury, a gente pega o Hélio Nishimoto, o Padre Afonso, por exemplo, né, que são deputados da região, que nós podemos encontrar, estamos encontrando sempre com eles, né, a população encontra com eles. Nós temos outros deputados que estão morando aqui, que a gente ficou descobrindo, né, o Davi Zay em Taubaté,
né? Já mora há 4 anos. Marido da Poliana, né? O Milton, né? O deputado Milton, também mora há 8 anos em São José dos Campos, nós não sabíamos, né? E engraçado, ele falou que ele tirou 20 mil votos no Vale do Paraíba, e ele mora em São José dos Campos, né? Então nós não sabíamos, né? Enfim, mas aí reunindo todo esse pessoal, nós discutimos e, obviamente, faz parte é de responsabilidade também, principalmente dos partidos, Sr. Sebastião, eles alertarem a população nesse sentido, né? É dizer o seguinte: nós chegamos a uma conclusão que o deputado tem uma verba. Ele tem um orçamento quando eleito. Ele tem orçamento. Que ele faça as contas de quanto ele vai ter ao longo dos 4 anos, tá? Mais as possíveis verbas que ele possa angariar e dizer para as suas regiões, né, para o eleitorado, onde ele vai buscar angariar esses votos, e olha, eu tenho isto aqui, vou trabalhar com esta verba desta forma, vou fazer esta distribuição, né, 50% anualmente do orçamento, que deve pular para uns 17 milhões, não sei, 16, 17 milhões agora, 50% disso, 8 milhões, por exemplo, vai ser destinado para a saúde pública, né? Aí vem verba para um Pio XII, para uma Santa Casa, para um GAC, um Francisca Júlia, todos esses hospitais que fazem um serviço muito legal, né? Muito legal, e que precisa receber essas verbas, porque essas verbas já são verbas carimbadas. Agora, eu pergunto, deputado que vem aqui com aquele discurso engraçado, porque é humorista, palhaço, ou isso ou aquilo, será que ele vai destinar? Não vai. Não, com certeza não vai. Não Agora, vai. Então, quem perde é a região, doutor Sebastião. Com certeza. Agora, a dificuldade que a gente tem também é que, se você perguntar, parece que 80% a 90% das pessoas, na verdade, nem sabe em quem votou para deputado da última eleição, né? Quer dizer, a conscientização é um trabalho complicado, né? Por quê? Porque esse deputado não está aqui. É verdade. Porque ele não tem esse deputado no dia a dia, ele não escuta o deputado na rádio, ele não escuta o deputado numa TV, ele não escuta o deputado ao vivo falando, enfim. Porque ele votou no deputado, porque o primo do primo chegou e falou: olha, esse candidato lá de Ribeirão Preto é bom. O cara vai lá e crava ele. Isso aqui é engraçadinho na televisão. Aí vota. Moral da história: a cidade como um todo perde. Porque quando nós temos, por exemplo, eu fico imaginando 4 deputados federais ou 5 deputados destinando essa verba, mais 6 ou 7 estaduais, destinando essas verbas de saúde, nós ajudaríamos a manter o emprego. Olha bem, nós ajudaríamos a manter o emprego e nós ajudaríamos ainda, através das verbas complementares, a gerar novos empregos com as obras de uma creche, de um posto de saúde, de uma escola, de um asfalto. Infraestrutura em geral, né? Infraestrutura, sabe, em geral. Então, quer dizer, nós geraríamos emprego para a nossa região. O que é que acontece quando nós... Isso é incrível, isso, né, que a população não entende. Quando nós elegemos um candidato lá de fora, nós estamos gerando um emprego lá para fora, lá para Bauru, lá para Presidente Prudente, lá para Araraquara, enfim, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Então, é isso que a população precisa entender. Porque isso também tem reflexo aonde? No comércio. Porque o comércio precisa desse dinheiro circulando. Atividade econômica, é verdade. Exatamente isso. Então, a CI, entendeu, teve esse entendimento e partiu para esse desafio, que é um desafio apartidário, diga-se passagem, apartidário. Nós não escolhemos cor, mas nós estamos entendendo que isto é bom para a economia, para o comércio e para a cidade como um todo. Perfeito. Acho que é importante a gente reforçar essa campanha e desejar sorte, né? Até porque isso, com certeza, vai reverter. Enquanto a gente não tem voto distrital, que essa ideal, é uma campanha muito boa, né? Que, na realidade, nós estamos chamando, muito bem lembrado, né? Nós estamos chamando de voto regional, exatamente para não confundir ainda a população como um todo, né? Porque o voto distrital ainda é pouco divulgado, é pouco discutido, né? Na realidade, divulgado não, ele é pouco discutido, e, obviamente, nós entendemos que seria realmente a boa solução, né? Uma excelente solução
porque nós traríamos para as regiões exatamente esse desafio de cada região eleger, entendeu? Como é o mundo desenvolvido? O mundo desenvolvido é assim, né? Muito bem. Doutora, quero agradecer. A gente ficaria a manhã inteira conversando, porque tem assunto, mas oportunidades novas virão para a gente poder debater outros assuntos. Mais uma vez, reforçando aí a campanha, parabéns pela iniciativa e que realmente traga frutos, né, frutos bons, positivos nessas eleições aí de outubro, uma população mais consciente, né, da responsabilidade do voto. Ótimos trabalhos, Dutra, e obrigado mais uma vez por estar conosco. Rodrigo, eu me sinto sempre muito bem quando eu venho aqui, viu, com vocês, Zé Guilherme, com essa leveza aí, e hoje aqui encontrei um velho amigo aqui, o doutor Sebastião, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande e, obviamente, muito sucesso para esse Perril mais. É meu desejo. Bom, a gente vai para o intervalo e vamos falar de esporte. Se quiser, pode permanecer aqui na bancada, de repente falar um pouquinho. A gente é brasileiro, a gente gosta de um pouquinho de esporte. Pode dar a opinião dele sobre o jogo. Vem acompanhando a Copa do Mundo, né, Doutora? Como sim, bom brasileiro. Sim, venho. Com muita, eu sou. O Brasil caiu, o Brasil saiu, mas a Copa continua, né? Exato. Eu tenho duas paixões, né? O Botafogo do Rio, entendeu? E a seleção brasileira. Eu torço muito mesmo. Eu sofri sexta-feira, viu? Confesso que sábado eu acordei numa ressaca moral muito grande, viu? Eu sofro, não tem essa não. Eu acho que assim, o Brasil é o Brasil é a nossa pátria. Então, o mundo inteiro contempla o futebol e nós não somos diferentes, né? Então, eu peço licença que eu tenho um compromisso. Perfeito, vou deixar esse momento para vocês, porque eu tenho um compromisso e numa próxima oportunidade a gente pode falar. Perfeito, doutor. Obrigado mais uma vez pela participação. A gente vai para um breve intervalo, mas você permaneça com a gente na audiência, porque na volta nós temos aí o Ail Marques comentando as zebras. Hoje tem duelo de zebras aí para poder definir a última vaga da final da Copa do Mundo. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Ok, edição desta quarta-feira do Jornal Abre Aspas. E vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar de esportes. Linha de frente. Ail Marques é a primeira vez, é a primeira entrada ao vivo. O Ail entrou ontem, né, mas entrou gravado, mas hoje o Ail entra ao vivo comigo aí para poder comentar a Copa do Mundo, mas é a primeira entrada ao vivo pós-derrota do Brasil, pós-saída do Brasil. Mas a Copa continua, né, Ail? E tem jogão aí, um jogo de zebras aí, né, para definir a última vaga para a final. Como é que você está vendo aí a sua análise aí, os seus palpites aí, os seus comentários? Um bom dia para você, querido. Palpite, eu e mais 200 milhões de brasileiros dançamos, né? Eu duvido que alguém tenha acertado aí esses cruzamentos da semifinal. Só aquele que jogou um cruzamento normal e depois arriscou um outro bolão aí. Eu acho difícil alguém ter acertado. Mas eu não vejo como zebra total. A França é um país que vem crescendo no futebol, vem mostrando aí a sua força nos últimos anos. Ganhou em 98, foi finalista em 2006. Enfim, a França é uma nova geração, fortaleceu o seu campeonato nacional, e tudo isso mostra que é possível transformar, e ela está transformando. E com uma garotada, deixou alguns veteranos de lado para poder chegar a essa Copa do Mundo com chances de ser campeã. E ontem eliminou a Bélgica, que padeceu dos mesmos problemas do Brasil. Levou um gol com uma falha de posicionamento de cabeça no início do jogo, e passou o jogo inteiro batalhando, cruzando a bola de um lado para o outro, para lá e para cá, e nada. Não chutava gol. O Brasil fez muito mais do que a Bélgica fez. O Brasil contra a Bélgica ontem contra a França. Mas é aquela velha história, o Brasil perdeu para a Bélgica e a Bélgica ontem perdeu para a França. O importante é a França, que está na decisão domingo, meio-dia, lá no Luzhniki, em Moscou. E hoje tem a outra semifinal, também em Moscou, no mesmo palco da decisão, às 15h hoje, a Croácia joga contra a Inglaterra. Eu também não vejo a Inglaterra como uma zebra total. A Inglaterra, ela vem transformando aí há muitos anos o seu campeonato local.
ela não conseguia montar uma grande seleção, mas através do projeto de desenvolvimento da Premier League, que é hoje, sem dúvida nenhuma, o campeonato de clubes mais rico do mundo, de um país, e isso fortaleceu aí, só para você ter uma ideia, de todas as seleções da Copa, a única em que todos os seus 23 convocados atuam na sua federação. Ou seja, todos os jogadores da Inglaterra jogam na Inglaterra. E isso facilita para treinamento, para entrosamento e tudo mais. E tem um garoto aí, que é o Harry Kane, tem um pouco mais de 24 anos de idade, que está brigando para ser artilheiro e é goleador. É sortudo, mas é goleador. E tem uma garotada muito boa. E a França, o mesmo do lado de lá. A França tem um pouco mais de talento. Eu acho que a Inglaterra um pouco mais de disposição. E a Croácia, que em 1998 já chegou a uma semifinal. Para a Croácia é mais difícil, é menor. A probabilidade de montar novas gerações é mais difícil, mas ela está aí novamente na semifinal de uma Copa do Mundo. E pode garantir vaga na decisão. Pode surpreender hoje a Inglaterra. Eu não acredito, mas é possível. E lembrando que ela tem grandes nomes, né? Tem o Modric, Perisic, Rakitic, Mandzukic, o próprio zagueiro Vida, Lovren, enfim, grandes nomes. E o Subasic no gol, que nos últimos 2 confrontos aí mostrou que, se depender dele, a Croácia vai chegar à decisão. Ou seja, o goleiro inglês é a mesma coisa, né? A Inglaterra, que nunca teve tradição desde que Peter Shilton fez aquelas lambanças em 2002 lá contra o Brasil, de lá para cá eles acreditavam um pouco nos seus goleiros. Mas esse garoto é muito bom. Pelo menos tem mostrado isso na Copa do Mundo. Bem, então eu fico com a Inglaterra. Eu acho que vai dar Inglaterra e França na decisão domingo. A Bélgica vai disputar o 3º lugar 11 horas da manhã no sábado. Acredito eu que possivelmente contra a Croácia. Então é esperar esse jogo. Mais um grande jogo ontem. Foi um jogo agradável, não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo agradável. E agora é aguardar. E essa semana aí, né, Rodrigo, como a gente vai ficar até sexta-feira sem futebol na Copa do Mundo, já vamos retomar as informações aí do Campeonato Brasileiro, que já começa na semana que vem aí, com mais uma rodada da competição. Na segunda-feira já tem jogos importantes da Copa do Brasil. Enfim, tudo isso a gente já começa a tratar nessa semana ainda. Mas eu acho que vai dar França e Inglaterra na decisão, viu? Grande abraço, Rodrigo. Bem, muito bem. Obrigado, Ail, pelas informações. Realmente a reta final aí da Copa do Mundo, mas além da Copa, a vida que segue também, né? O Brasil saiu, mas a vida segue, a Copa do Mundo segue, também outras modalidades, também Copa do Brasil, Brasileirão. A gente nem estava esquecendo, né, da tabela do Brasileirão, tudo mais. Agora só depois da final. Muito bem. Olha, por aqui no Brasil, após o vai e vem, vamos para uma... A gente está falando de uma realidade um pouco mais descontraída, mas vamos para uma realidade um pouquinho mais dura, que é a política, né? Pelo menos o cenário político atual que a gente está vivendo aqui no país. Após o vai e vem das decisões judiciais sobre a liberdade do ex-presidente Lula, que acompanhamos aí no último domingo, ontem o Superior Tribunal de Justiça voltou a tratar do assunto e negou mais uma vez um pedido de soltura do ex-presidente. A ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, indeferiu um recurso que tentava anular a decisão do desembargador Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, que reverteu a concessão de liberdade do ex-presidente no domingo. A gente lembra que essa história começou com o desembargador Rogério Favretto, que era plantonista do TRF4, e concedeu o habeas corpus a favor de Lula no domingo de manhã. Agora, a ministra Laurita Vaz declarou que Favretto, de fato, não tinha competência para analisar o habeas corpus, porque o pedido de liberdade do ex-presidente já tinha sido analisado em todas as instâncias da Justiça e tinha sido negado. Em trecho da decisão, a ministra diz que o desembargador plantonista desrespeitou decisões já tomadas por cortes superiores e causou insegurança jurídica. Além disso, ela rejeitou o argumento levantado pelos defensores do ex-presidente de que haveria um fato novo em relação ao processo dele que provocaria a necessidade de nova análise. Esse fato novo seria a pré-candidatura de Lula à presidência da República. Sobre isso, a ministra diz que, abre aspas,
É óbvio que o mero anúncio de intenção do réu preso de ser candidato a cargo público não tem o condão de reabrir a discussão acerca da legalidade do encarceramento, ainda mais quando, como no caso, a questão já foi examinada e decidida em todas as instâncias do Poder Judiciário. Fecha aspas. Existem ainda outros 145 habeas corpus de pessoas não ligadas ao grupo de advogados de Lula, pedindo a liberdade dele no STJ. O ex-presidente foi condenado a mais de 12 anos de prisão na Operação Lava Jato, no caso do triplex do Guarujá. Muito bem, José Guilherme e Dr. Sebastião, uma situação um tanto delicada. Aí mostrou uma certa incredibilidade aí da justiça, esse vai e vem das disputas, enfim. Esse desembargador aí no domingo, ele claramente usou opiniões pessoais para tomar decisão, que na verdade era uma decisão que não tinha sentido, né? Como já foi cansado de dizer, instância superior já tinha negado, e ele, que é inferior a estar colegiados, pois é, como é que ele sozinho pode querer fazer alguma coisa? Agora, o que para mim é lamentável é o judiciário ter que chegar nesse nível de ficar passando puxão de orelha via mídia, né? Quer dizer, a presidente do STJ puxou a orelha do desembargador via mídia porque ele teve uma atitude midiática, né? E também acho que o Moro também errou no seguinte sentido, de ele ter declarado publicamente que, por escrito, que ele não cumpriria a ordem do desembargador. Bem ou mal, o desembargador é superior a ele. Quer dizer, ele tinha o direito de questionar, como aliás fez, porque era uma medida errada, juridicamente errada, e levou o problema para o presidente do TRF4. Para o presidente, então, decidir que não ia ser feita a soltura do Lula. Mas ele não deveria ter escrito isso, né? Ele literalmente escreveu que não iria cumprir a determinação, e talvez ele tenha que responder por isso. Quer dizer, dentro dos sistemas hierarquizados, como o judiciário, serviço militar, o serviço público em geral, procuradoria e tal, existem regras a serem cumpridas, né? Quer dizer, mas o que é triste nessa história é você ver, além da decisão errada e pessoal desse desembargador, isso ter que se tornar uma lavação de roupa suja pública, né? Muito bem. Quero agradecer a participação aqui mais uma vez do José Guilherme Ferreira, que sempre está aqui junto com a gente. Amanhã você estará de volta, né, Zé? Até amanhã. Até amanhã. Doutor Sebastião, muito obrigado. Uma ótima semana para o senhor. Obrigado mais uma vez por compor aqui a bancada do jornal. E até a semana que vem com um novo campeão mundial, né? Pois é, vamos saber. Mas ninguém vai poder ser hexa, né? Nem penta, né? No máximo bicampeão, né? Então, estamos bem. Eu sempre fui Croácia. Eu acho que a Croácia tem chance, sim. Eu acho que não. Ela tem jogadores que já atuam no futebol europeu, né? Vai ser um jogo bonito para quem puder ver, né? Quem não estiver trabalhando, que nem a gente, né? Muito bem, quero agradecer a sua audiência, a sua companhia nessa hora da manhã. Lembrando que esse conteúdo na íntegra você acompanha na sprriomais.com.br. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Jornal Abre Aspas.